irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos lendo Conselhos Importantes para Novos Cristãos, do nosso irmão Fernando Angelim. E nós vimos um pouco sobre a questão do papel do homem, sobre o papel da mulher, e agora nós vamos ver o papel dos filhos também. Amém? Nós estamos mais ou menos ali na página 100. Alguém poderia ler, por gentileza, do tópico 5, o primeiro parágrafo, por favor? Eu leio. Os filhos devem ser obedientes aos pais e honrá-los. Esse é o primeiro mandamento com a promessa de que tudo lhe vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Por isso, os filhos também devem cuidar dos seus pais na velhice. A Bíblia diz que se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Efésios 6, a partir ali do verso 1, vai falar um pouquinho sobre a questão dos filhos. Efésios 6, verso 1. Alguém poderia ler, por gentileza? Do 1 até o 4. Efésios 6. Vós. Isso. Posso ler? Pode ler. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pai, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e amonestação do Senhor. Amém. Então, do verso 1 ao verso 3, vem falar sobre as pessoas que ainda estão na condição de filhos. Nós entendemos que pessoas que estão na condição de filhos, vocês, jovenzinhos que estão aqui, né, na nossa reunião, são pessoas que ainda não têm a própria família, são homens e mulheres que ainda estão sob a tutoria ou sob a responsabilidade dos pais. E a Bíblia, ela é muito clara, que nós devemos ser obedientes, né, quando estamos nessa posição de filhos, aos nossos pais. A gente ainda não constituiu família, a gente mora, né, junto com os nossos pais, então a gente tem que seguir, querendo ou não, a orientação deles, porque principalmente a figura do homem, ele é o responsável espiritualmente, tanto pela mulher, como também pelo lar. Ele vai dar conta daquilo que ele está fazendo com a família dele, inclusive com os filhos também. Então, essa questão de submissão dos filhos aos pais tem que se entender que, primeiro, seu pai e sua mãe são os responsáveis, né, por você. Porque, vamos lá, uma criança, um adolescente, ele ainda não trabalha, ele ainda não paga as contas, ele ainda não tem a responsabilidade que o pai ou a mãe tem. Logo, ele está sob essa tutoria. Assim como também Deus deixou os pais como uma autoridade. A partir do momento em que torna-se ali um homem ou uma mulher que casa-se, aí sim, vai cair naquela posição lá de tanto marido como mulher. Aí a conversa muda um pouquinho, só que em compensação, o respeito pelos pais, assim como também essa questão, né, de autoridade, ela continua, né? Só que agora de uma maneira diferente, porque você também tem o seu núcleo familiar. Então é algo que nós temos muita dificuldade como filhos, é que às vezes a gente tem dois extremos. Aqueles filhos que não querem nem dar ouvidos aos pais, não respeitam, por exemplo, a sabedoria, não respeitam às vezes que o nosso pai, ele é uma pessoa que é mais vivida, é mais experiente. Ou a gente tem aqueles filhos, né, que crescem e ao invés de sair de casa ele fica ali, né, 30, 40 anos. E o cara tá dentro da casa do pai ainda, tá dentro da casa da mãe, não constitui família e assim, parece que é um eterno jovem, né, uma eterna pessoa ali que, enfim, tá na casa dos pais. Então, primeiramente, a gente tem que ter uma consciência, principalmente filhos, vocês que são mais novos. Quando vocês estão desobedecendo aos seus pais, vocês não estão somente desobedecendo aos seus pais. Primeiramente, vocês estão desobedecendo a Deus. Você está pecando.
E aí, como consequência desse pecado, você está desobedecendo aos seus pais, sabe? E a gente já falou, inclusive, né, ali quando a gente estava falando sobre a questão das mulheres, que a única hipótese onde uma pessoa ela é autorizada a desobedecer qualquer tipo de autoridade é quando está ferindo algum princípio bíblico ou quando essa obediência vai levar uma desobediência a Deus. Né, eu sempre brinco, eu falo assim, sabe aquela coisa que às vezes, né, alguns pais têm uma mania muito feia de falar assim, olha filho, se chegar alguém aqui, não fala que eu tô em casa, tá bom? Ó, se o telefone tocar e falar que quer conversar comigo, não, fala que eu tô ocupado, e a pessoa não tá ocupada. Então isso é um pecado. E seus pais vão dar conta disso para Deus. Logo, se você mente junto com eles, você também vai dar conta a Deus, por causa desse pecado. Então, quando é algum caso pecaminoso, aí, claro, né, você não vai, né, seguir cegamente aos seus pais. Porém, quanto a todas as outras coisas, sim, filhos têm que obedecer aos pais, têm que ser obediente, têm que prestar contas. E hoje é muito interessante porque a gente vê crianças que, primeiramente, são extremamente insubordinadas. Parece que elas querem mandar. Elas apontam o dedo na cara do pai e da cara da mãe. Elas desrespeitam a autoridade. E assim, parece que ela não se dá conta. Por quê? Porque isso é pecado. Primeira coisa, você ser uma pessoa desobediente e rebelde é pecado contra Deus. Depois, você também está pecando contra os seus pais. E você está fazendo mal tanto para Deus, quanto para os seus pais, quanto também para você mesmo. Essa é a primeira coisa que as pessoas não têm essa consciência. A consciência de que rebeldia é pecado. E todo pecado, a gente sabe que ele foi, né, aqueles que foram salvos, né, aqueles jovens, né, que foram alcançados por Cristo e estão me ouvindo agora, Jesus Cristo pagou um alto preço. E Jesus Cristo teve que dar a própria vida por causa do pecado. Então não é somente uma rebeldia, não é somente um não, ou não é somente um desrespeito a pessoas, né, que são ali seus pais ou seus responsáveis que você está se rebelando. Você está se rebelando também contra Deus. Então isso é um ponto. E a gente vive numa cultura onde a questão da autoridade a gente não respeita. Né? Então assim, já começa não respeitando a autoridade dos nossos pais. Se você não respeita a autoridade dos seus pais, é óbvio que você não vai querer respeitar qualquer outro tipo de autoridade. E aí a gente vê que, principalmente nós aqui, os brasileiros, né? Vou dar um exemplo que é mais próximo aqui a gente. Nós brasileiros, às vezes, temos muito problema com a autoridade. Parece que a gente não respeita. A gente fala mal o tempo todo, a gente vê sempre com maus olhos e às vezes nem é uma autoridade tipo nosso pai e nossa mãe. Às vezes é um juiz de futebol. Parece que nem um juiz de futebol a gente consegue respeitar. Né? É um político que às vezes não tem nada a ver com a gente também não consegue respeitar. E aí depois, quando nós nos tornamos pais, a gente quer que os nossos filhos estejam sob a nossa autoridade. Então já começa aqui também uma questão dos pais. Às vezes os pais, eles não se dobram a autoridades. E aí eles querem que os seus filhos, em compensação, reconheçam eles como autoridade. Então já começa essa questão, que nós temos uma séria dificuldade em entender que a gente precisa submeter, às vezes, a nossa vontade a alguma outra pessoa, a algum outro grupo de pessoas. E aí a gente quer requerer isso também dos nossos filhos. Né? E aí os nossos filhos não nos obedecem e às vezes a gente fica bastante chateado por causa disso. Então, é bem interessante porque quando a gente fala sobre essa questão da desobediência, da rebeldia, vamos lá. Toda criança, adolescente, eles são filhos de Adão. Logo, infelizmente, eles carregam essa sementinha pecaminosa dentro do coração deles. E não entende que as coisas que eles estão fazendo é pecado. São pecados que estão dentro do coração deles, são coisas que precisam ser tratadas primeiramente espiritualmente. E aí a gente começa a recorrer a algumas coisas que, assim, eu não vou dizer, precisa ser analisado cada caso. Mas muito do que a gente vê usando a psicologia são problemas gerados por pecados. Então a criança é extremamente rebelde,
um pai que não corrige, uma mãe que não instrui na palavra, o que ela faz? Manda para um psicólogo, dá um remédio para ela, faz várias coisas assim. E às vezes não é um problema psicológico, é só um problema que a criança é rebelde mesmo. Eu tenho um filho de 4 anos que às vezes ele tem a crise de rebeldia dele. Às vezes ele fala não pra gente, às vezes ele desafia, né? Nós estávamos na casa de um casal que eles têm um filho agora que tem 2 anos, né? E o menino já fala, já anda, e várias vezes assim a gente viu o menino falando assim, não, 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 né? Não, não, papai, não sei o quê, e apontando o dedo. E o pai dele e a mãe dele é uma pessoa crente, não, não é assim, ia lá, levava, ó, isso é pecado, vamos conversar. Então são pessoas que estão tentando instruir o filho dele na palavra. E filho de crente se rebelando contra o pai ou a mãe. Só que é muito interessante, porque nós que somos crentes temos que ter essa mentalidade. Que o nosso filho, ele é um pecadorzinho e potencial. Porque às vezes a gente olha as nossas crianças e, né, que nem algumas pessoas já até falaram para mim, não, são anjinhos, são bênção de Deus. São bênção de Deus? São anjinhos? Não, são, né, filhos de Adão, não são anjos. Então, assim, parece que olham as crianças como se fosse, assim, aquela coisa mais pura do mundo, mais, né, vamos dizer assim, sem pecado, sem mácula nenhuma. Isso não é uma verdade. A Bíblia já mostra que, e inclusive aqui, filhos, né, assim como também nós vimos no Café Teológico, falando para os pais encocarem, trabalhar no coração essa questão da palavra. Por quê? Porque, gente, o nosso filho ele precisa de Jesus Cristo. Ele precisa ser salvo. Não é porque ele está vindo para a igreja e está crescendo na igreja que significa que ele é salvo ainda. E nós cristãos cometemos muito esse erro. Parece que assim, o nosso filho vem para a igreja, a gente olha e fala, logo o nosso filho é salvo. Aí você pergunta para ele assim, filho, o que você entende sobre Jesus? O que você entende sobre o Evangelho? A criança não consegue explicar. Isso já é um sinal que você tem que pregar para o seu filho. Já é um sentido que você tem que evangelizar o seu filho. Aqui no versículo 4 fala assim, e vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Olha assim, olha só, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que ele está dizendo aqui, criar na doutrina? É justamente isso, é você ensinar o seu filho, é você pregar o evangelho, é você gastar tempo com ele, é você estar ali presente. Hoje, no modelo de sociedade que nós vivemos, isso aqui eles querem que torne cada vez mais impossível. Acho que o Maurício vai lembrar aqui que uns dias a gente recebeu, né, uma pessoa que tem filho, e é bem interessante porque a criança estuda horário integral, e aí ela tem uma atividade ali de uma aula de inglês, uma aula de balé e uma aula de natação. E aí chega em casa praticamente para comer e dormir. Esse é um modelo de sociedade que assim, nós estamos vivendo. As famílias cada vez mais distantes, mesmo estando na mesma casa. Então é o filho estudando num horário e o pai trabalhando no outro. Chega no final do dia, parece que ninguém quer conversar com ninguém. Todo mundo quer, entre aspas, ficar ali na sua caixinha, cada um no seu, né, no seu momento ali de lazer, e não existe mais aquela conversa. E é óbvio, se não existe aquela conversa, também não vai existir ali um momento em que você vai parar e ensinar o seu filho, em que você vai se preocupar com o que seu filho está vendo numa escola, ou o que seu filho está vendo, né, em compensação no mundo. Então, hoje nós estamos extremamente carentes dessa figura paterna e materna também. Querem que nós, homens e mulheres, trabalhemos 24 horas por dia. Os filhos vão ficar numa escola que não é cristã. Tá? Então, assim, não vai ensinar coisa cristã para o seu filho. Pode ter certeza disso. E, em compensação, a gente também não vai mover uma palha para isso. Porque a gente está cansado demais, ou está trabalhando demais, ou então está se desgastando demais com alguma outra coisa. Esse é um modelo muito, muito, muito frequente. A gente olha na nossa família, por exemplo, quando eu pego aqui a minha família, né, e quando eu falo a minha família, eu pego também a família minha e da Luísa, quando a gente vai olhando os exemplos, é sempre a mesma coisa. Os pais que trabalham um monte, filhos que ficam
o tempo inteiro longe deles, e no final de semana, quando muito, existe assim um momento de lazer onde a família vai para um shopping e ainda assim o filho fica ali numa brinquedoteca ou num lugar e os pais vão, sei lá, né, tomar um sorvete na praça juntos. Reduziu-se a isso. Não tem mais agora aquele momento assim que você realmente senta com sua família, você instrui seus filhos, você chega e fala assim, filho, então, qual que é o problema? Hein? Tá com algum problema? Não, como é que você está na escola? Não, você está com alguma dúvida? Principalmente adolescentes. Eles têm muitas dúvidas. E por que eles não procuram as pessoas mais velhas? Primeiro, às vezes a gente está sem tempo nenhum para dar para eles. Segundo, nós estamos extremamente também carentes de Bíblia. Então vamos lá. Que conselho às vezes vai pegar com a gente? Eles têm dúvida. E aí quando eles falam a dúvida pra gente, ao invés da gente ajudar, parece que a gente tá assim, quer até pegar a dúvida dele e transformar aquilo numa culpa para ele. Mas como assim você tá com esse pensamento? Da onde veio esse pensamento? Não, mas por que você tá pensando assim? Você tá maluco? Você não tá ouvindo o que tá sendo... Não, gente. Às vezes, poxa, todo mundo já foi adolescente. Todo mundo já teve o seu momento ali né? Onde parece que a cabeça tem algumas coisas assim que entra que você não entende. E aí a gente tem pessoas, por exemplo, que a gente poderia consultar. Eu sempre vou deixar aqui o exemplo do nosso irmão Schaefer, que foi um irmão que trabalhou com adolescentes e jovens, e num dos livros dele tem um dilema muito interessante. Ele fala assim, respostas sinceras para perguntas sinceras. E uma das coisas que ele fala é que os nossos filhos e os nossos jovens, eles não fazem perguntas sinceras para a gente porque eles têm medo da nossa reação. Sabe? A gente está tão vazio de Bíblia em que ao invés de a gente tentar responder aquilo, a gente quer, parece que jogar aquela dúvida contra ele mesmo, e aí assim faz um escarcéu, e aí vira briga, aí vira motivo de ira, e aí... Enfim, nossos filhos não vêm procurar a gente. E às vezes eles estão com dúvidas, até mesmo em relação à fé. Mas se a gente às vezes não tem nem a capacidade de conduzir a nossa família para o culto de domingo, que é o arroz com feijão, né? Arroz com feijão, qual que é? Não, é você levar pelo menos a sua família no culto de domingo. Se nós não temos essa, vamos dizer assim, nós não temos essa energia, com certeza a gente também não vai ter energia nenhuma para responder isso dos nossos filhos. Outra coisa também, que a gente tem, infelizmente, nós que somos pais, às vezes nós também somos muito preguiçosos. Vou até usar o exemplo aqui. A Luísa sempre fala para mim assim, nossa, era bem legal quando meu pai trabalhava comigo apologética, né? Eu tinha 15 anos e assim, eu perguntava 1001 coisas e o meu pai, assim, respondia. E quando ele não respondia, é porque ele não sabia mesmo, mas ele, assim, esgotava, né, as possibilidades, tentava, né, alguma coisa. Quantos de nós estamos fazendo isso? Sabe? Nos desgastando. Apologética, que é a defesa da fé, você defender a fé. Porque os nossos filhos, querendo ou não, eles têm dúvidas, porque em algum ponto a fé deles está sendo confrontada. Se não por eles, por outros. E realmente, existem algumas perguntas que as pessoas fazem, principalmente com um jovem, que às vezes ele não tem a capacidade de responder. E aonde ele deveria estar encontrando esse porto seguro, onde ele fala assim, não, isso aqui eu não sei responder, mas tem alguém que pode responder. Será que esse alguém somos nós, pais e mães? Pessoas mais velhas da igreja? Ou será que quando eles estão com essa dúvida, eles pegam e falam assim, cara, eu vou olhar na internet, não vou responder, mas eu não vou procurar meu pai e minha mãe, não vou procurar o pessoal da minha igreja, porque eu sei, se eu perguntar isso para eles, eu vou ouvir meia dúzia. Sabe? Então isso é algo que a gente tem que se preocupar. Nossos jovens e as nossas crianças estão aprendendo muita coisa errada. E isso está começando desde que eles entram na escola primária. Tá? Como eu falei, a gente já viu aqui exemplos de crianças que tinham 4, 5 anos de idade e eles receberam uma revistinha, que até então a revistinha, todo mundo era triângulos. Todos os personagens eram triângulos. E uma das coisas que foi passada para aquela criança de 4 anos de idade é que não existe isso de homem, mulher, criança. Todo mundo é gente, todo mundo é pessoa.
Você entendeu onde isso vai dar lá na frente? Você entendeu o tipo de pergunta, o tipo de pensamento que isso pode gerar lá na frente? Começa assim, ó, 4 anos de idade. E aí o que a gente faz? Nada. E eu brinco com a Luísa. As pessoas que tentam deturpar o evangelho, tentam deturpar esses valores familiares, o papel do homem e das mulheres, e das crianças também, são pessoas que estudam muito. E nós que somos cristãos temos preguiça de estudar. Só que enquanto nós estamos com preguiça, esse pessoal está se desgastando. E eles estudam e fazem, falam isso e falam aquilo. É por isso que às vezes é tão difícil. Você fala assim, nossa, mas que coisa ridícula que, né, eles estão falando. Mas, gente, só do jeito que eles estão falando, eles sabem como falar, eles sabem como portar, eles sabem da maneira, às vezes, que chega no seu filho, eles sabem mostrar um desenho que a mensagem não é exatamente aquela. Mas, assim, sabe quando leva? Que nem essa dos triângulos. A professora não chegou e falou assim, não, gente, não existe homem e mulher, não existe esse negócio de gênero. Não, foi de um jeito bem mais bonitinho. Olha, todo mundo é triângulo. Não, porque todo mundo é igual. Não existe, né? Essa questão de homem, mulher, criança, todo mundo é igual. Todos somos pessoas. E aí? O que nós estamos fazendo por isso? Como eu falei, se às vezes a gente não tem energia nem de vir na igreja no domingo, quem dirá quando os nossos filhos tiverem um tipo de questão como esse? Então, uma das coisas que eu quero recapitular aqui nessa aula de hoje foi aquilo que nós falamos durante os cafés teológicos, sobre a questão ali, né, que nós tiramos um princípio ali de Deuteronômio 6, que fala para a gente realmente inculcar, gastar tempo ensinando os nossos filhos. É algo que nós estamos perdendo, como eu falei, por causa de 1001 coisas. Mas enquanto nós estamos perdendo isso, a gente não está vendo que, primeiramente, nós estamos sendo rebeldes à palavra de Deus. Isso é pecado. Tá? A palavra de Deus, como eu falei, ela não obriga você a casar. Não existe assim falando, ó, se você não casar, você não vai ser salvo. Não, se você não ter filhos, você não vai ser salvo. Mas a partir do momento em que você casa e você tem filhos, aí ela tem palavras direcionadas a você. Peraí, você casou, agora você quis, né? Não, agora você é o homem, agora você cuida da sua mulher, agora, né, como nós vimos, você vai dar a vida por ela. Não, agora você casou, agora você submissa ao seu marido. Agora você é pai, você vai ter que admoestar e doutrinar, ou seja, ensinar o seu filho. Nós queremos a parte boa, casar, ter filhos. Vocês concordam? Ter filhos é uma bênção. Sempre foi uma bênção, sempre foi um motivo de alegria. A gente olha na Bíblia, né, as famílias ali tendo muitos filhos, sendo prósperas, sendo abençoadas, e é isso aí, ter filhos é muito bom. É muito gostoso você ser pai e ser mãe. Mas ao mesmo tempo em que você tem os benefícios, você tem todo esse gozo, toda essa alegria, nós também temos que entender que nós temos responsabilidades. Responsabilidades em que se a gente não cuida da nossa família, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Imagina que você não ensinar o seu filho. Você não conduzir a sua família, você como homem não conduzir a sua família, né, a mais próximo de Deus. Você não pregar, você não se esforçar espiritualmente pela sua família. Você está em pecado. Parece que é isso que a gente perdeu. A gente estava conversando aqui, tem pessoas que parece que ela não faz assim a mínima diferença em faltar um culto. A gente chega em casas em que parece que a mulher tá assim, correndo 1001 coisas e o marido dela, que deveria ser a pessoa que está puxando, falando assim, não, vamos lá, vamos que hoje tem culto, ó, vamos lá, né? Todo mundo aí se organizando, vamos almoçar rapidinho, tomar o nosso café da tarde, vamos tomar banho. Não, sabe? E assim, perde culto numa facilidade muito grande. Eu sempre, né, a gente já conversou isso aqui algumas vezes. Quando você tem uma atividade que está concorrendo com o culto, principalmente da sua igreja, começa a desconfiar dessa atividade. Qualquer atividade. De lazer, de trabalho, de qualquer coisa. Exceto o motivo, às vezes, de força maior, que é uma doença. Uma doença, né, assim, é algo pontual. Não tem muito o que fazer.
Mas se o seu emprego está começando a tirar aquele dia da semana de você cultuar, está te levando a mais longe de Deus, começa a desconfiar. Por quê? Vamos lá. Vocês concordam que vir para a igreja é algo que é bíblico? Sim. Concordam? Sim. Vocês orarem, jejuarem, estudarem, ler a palavra, é algo bíblico? Você acha que Deus vai colocar alguma coisa para atrapalhar essas coisas na sua vida? Não. Você entendeu? Será que às vezes a gente não está gastando forças desnecessárias e sendo desobedientes a Deus? E aí, assim, como consequência dessa desobediência, parece que assim, Deus dá mais fardo ainda. Sabe aquela pessoa que trabalha 24 horas por dia e aí a recompensa dela é ter mais trabalho ainda? A gente conhece alguns casos aqui que a gente até brinca, né? A pessoa ela ganha o suficiente, né? Ou às vezes ela ganha rios de dinheiro, mas parece que assim, ela trabalha porque existe algo que puxa ela a trabalhar. Né? É o que às vezes a gente fala em Eclesiastes, né? Que Eclesiastes ele tem uma menção a isso, né? Que ao tolo é dado mais trabalho ainda, né? Ou seja, a pessoa parece que assim não se cansa daquela vida. E aquela vida leva ela para mais longe de Deus. E a consequência daquilo é estar mais longe de Deus ainda. E a palavra tolo, no mundo hebraico, é desprovido da glória de Deus. Sim. Não é o tolo bobão. Não é o tolo burro, né? Vamos dizer assim. É o tolo que é realmente que é desprovido da glória, da bênção, da graça. Então, quantas vezes nós da igreja também não estamos agindo como tolos? Sabe? Nós temos aqui as nossas atividades, que é aos domingos e às quartas. E assim, às vezes parece que é muito natural as pessoas perderem os cultos, sabe? É muito natural, não vou no domingo, porque, sei lá, não tô afim. Não tô afim. Hoje eu tô muito cansado. Hoje o almoço, né, deu uma puxada. Gente, sabe o que parece? Parece que a gente, assim, tá servindo a um clube. Onde a gente pega e fala assim, se eu não for no clube hoje, ele vai estar sempre lá, então, né? Parece que a gente está fazendo isso com Deus, né? Se a gente não for na igreja hoje, Deus vai estar lá do mesmo jeito, né? Tipo assim, não importa, não dá nada. A gente não está vendo que isso é uma rebeldia. Sabe? E aí isso começa a refletir dentro da nossa família de várias formas. Os nossos filhos, eles já têm a sementinha pecaminosa. E aí se eles têm a sementinha pecaminosa e você não está firme com Deus, você não está ali no Evangelho, pode ter certeza, sua família vai à ruína. De várias formas diferentes. Às vezes, pais que admoestam filhos, que fazem tudo de maneira bíblica, da melhor maneira possível, já tem muitos problemas. Imagine se nós começamos a deixar de fazer as coisas, né, da maneira correta. Imagine se nós começamos a negligenciar o nosso tempo na igreja, a negligenciar os nossos devocionais. Com certeza, nós vamos ser pessoas que vão cuidar muito bem muito mal dos nossos filhos e das nossas famílias. E é aí onde a gente tem uma força, né, que eu acho assim, bem interessante. Nós conseguimos muito bem achar problemas. Então assim, qual que é o problema? Não, o problema é a escola. Nossa, essa escola só ensina o que não deve pro meu filho. Qual que é o problema? Não, o problema é a internet. Meu filho fica numa rede social o tempo inteiro que só aprende porcaria. Aí começa, por quê? A gente começa a criar inimigos muito grandes. Porque aí não tem como você puxar a responsabilidade e falar assim, não, o problema é que eu não estou lendo a Bíblia todo dia. O problema é que eu estou faltando culto por algum motivo, né? Algum motivo banal. Não, o problema é que eu não estou, né, tão firme com Deus. A gente não puxa a nossa responsabilidade. A gente cria um problema muito maior que eu falo assim, não, o problema é o mundo. Aí fala assim, o Erasmo tem poder para mudar o mundo? Não. Mas se eu chego e falo assim, não, o problema é que eu não estou indo para a igreja, o problema é que minha vida devocional está indo de mal a pior. Se eu falo isso, eu estou puxando essa responsabilidade para mim, falando, não, peraí, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso mudar. Inclusive, minha família está indo para a ruína, porque eu não estou tão firme assim. Porque eu sou uma pessoa que está descompromissada com Deus. Eu não estou reconhecendo a primeira autoridade na minha vida, que é Deus. Eu estou fazendo dela de tudo quanto é jeito. Então, meus filhos estão olhando para mim e também não estão reconhecendo autoridade nenhuma.
Quantos você vê falando isso? Agora você vê as pessoas falando da internet, do mundo, sei lá, da política, da polícia, da rede social, da escola. A gente ama criar espantalhos. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a responsabilidade de educar os nossos filhos, de doutrinar, de ensinar e de ser esse apoio espiritual é nossa. Em momento algum eles falam que é de outra pessoa. Não fala nem que é da igreja. Olha só como, sabe, nem da igreja. Então, a gente tem que parar e pensar um pouquinho nessa questão. Então, aos filhos, a grande mensagem é isso. Quando vocês desobedecem ou vocês desrespeitam seus pais, vocês estão fazendo, primeiramente, pecando contra Deus. Vocês estão sendo rebeldes à palavra de Deus. E aí, depois, vocês estão sendo rebeldes aos seus pais e às pessoas que são ali autoridades e responsáveis por vocês. Assim como também, pais, é nossa obrigação, é aqui, ó, tá na Bíblia, tá? É a nossa responsabilidade cuidar da nossa família e admoestar, doutrinar, ensinar, mostrar ali o caminho aos nossos filhos de acordo com a palavra. Não é de nenhuma outra pessoa. Então, assim, não terceirize essa responsabilidade, assim como também, se as coisas não estão bem na nossa casa, a gente tem que lembrar, primeiramente, faz um pente fino ali. Como é que tá minha vida com Deus? Tá bem? Tá. Ah, então vamos ver, né? Realmente, meu filho é pecador, às vezes ali acaba pisando na bola. Ah, eu não tô bem? Opa, peraí. Então, muitos desses problemas pode ser o meu próprio eu, como pai e mãe, que não estou cumprindo minha responsabilidade, que estou levando minhas coisas, né, de tudo quanto é jeito com Deus, e isso está causando problemas na minha família. E, basicamente, é isso. Agora eu vou fazer uma recapitulação do que nós já vimos nesse capítulo. Então, esse capítulo aqui, que é o capítulo 6, ele vem falar muito sobre essa questão da família. Vimos então nas primeiras aulas que, primeiro, a família foi algo que Deus ele sempre utilizou, né, ali para, primeiro, mostrar quem ele era através do povo que foi Israel. Se você olha, a nação de Israel, ela veio de 12 filhos, né, do antigo Jacó que se chamou Israel. Então, no começo ali você vê Deus abençoando e mostrando-se aos outros povos e das outras nações através da família. E nós vimos que, apesar de todas essas coisas, famílias são problemáticas. Desde a antiga aliança você vê famílias ali cometendo, né? A gente viu adultério, né? Filho matando irmão, estupro. São pessoas que, né, serviam a outros deuses e depois Deus converteu. E é engraçado que todas essas pessoas, né, que eu estou falando aqui, muitas delas estão, inclusive, na família ou na descendência de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo também veio por uma família. Né? Lembre-se, Jesus Cristo era 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Então ele teve um pai, teve uma mãe, teve uma descendência. E é bem interessante porque a Bíblia nunca escondeu que a descendência de Jesus, inclusive, teve muitos problemas. É só a gente olhar, por exemplo, o caso do rei Davi. Né? Davi, que Jesus é mencionado ali como da descendência de Jessé, né? Ou seja, do pai de Davi. Gente, Davi teve muitas coisas na vida dele que você olha e fala assim, meu Deus, né? Que cabeçada que ele acabou dando, né? Mas a gente vê também que ao mesmo tempo em que ele dava a cabeçada, ele era uma pessoa que reconhecia Deus e que, apesar de todas as coisas, Deus trabalhou na vida dele e através ali da geração dele, da descendência dele, veio o Messias. E tudo isso aconteceu para mostrar uma sombra do que era a verdadeira família que nós vimos no Novo Testamento. Em que agora a expansão do reino não era mais através da família física, biológica, é através agora de uma família espiritual. Ou seja, nós que somos irmãos, que somos salvos em Cristo, temos vários irmãos espalhados em diversos momentos do mundo, em diversas partes também da história, em que nos torna uma grande família, que é a família daquelas pessoas que foram salvas por Cristo. Então, isso nos une, de um tal ponto em que a igreja, ela se reconhece como uma família, ela se reconhece como irmãos em Cristo.
Então, tudo aquilo que nós vimos no Antigo Testamento, na verdade, foi só uma sombra do que é o Novo Testamento, que é essa família grande que hoje nós somos, as pessoas salvas. Inclusive, pessoas salvas, nós vimos também que podem perder familiares, podem perder cônjuges, podem perder pai, filho, irmãos, por causa do Evangelho. Porém, a família espiritual, ela avança através da pregação do reino. Não mais agora tendo filhos, apesar de filhos ser uma bênção. E, falando tudo isso, nós vimos também o papel da mulher. O papel da mulher. Ser uma esposa que é submissa ao marido, ser uma pessoa idônea a ele, uma pessoa que serve a Deus junto com ela, com o seu marido, dá ali todo o apoio. E vimos também a questão dos maridos, que é uma questão bem maior, que é uma questão, um amor sacrificial. É um amor que Jesus Cristo assim compara o amor dele à igreja, falando assim, ó, assim como Cristo sacrificou pela igreja, o marido tem que se sacrificar pela esposa. E quando nós falamos isso, nós somos muito além de pegar ali uma arma ou, sei lá, alguma coisa assim e ir fisicamente para uma guerra. Não, irmãos. Inclusive são em pequenas situações em que o marido tem que se colocar à frente e falar assim, espera um pouquinho, quem vai tomar essa pancada sou eu. Espera um pouco, ela é minha esposa. Opa, isso não. Sabe? E a gente brinca, que às vezes parece que a família do marido quer causar problema na vida da esposa. E aí o marido faz o quê? Deixa. Tá lá 1001 pessoas azucrinando a coitada da esposa, da família do marido, e o marido em momento algum parece que assim, parece que ele até joga contra. Sabe? Então esse é o tipo de amor também sacrificial. É o marido se colocar ali à frente desses conflitos e tá ali realmente, primeiramente, como um mediador, como uma pessoa que ama sua esposa, como uma pessoa que se entrega. Semelhante também, o homem é a pessoa que tem que santificar e purificar a esposa na palavra. Ou seja, é ele que tem que buscar a Deus, é ele quem tem que ser o primeiro ali a estar naquela pegada falando, não vamos desanimar, é isso mesmo, hoje é dia de culto, hoje é um dia que a gente tem que orar, que a gente tem que jejuar. E aí nós demos um exemplo, é vergonhoso quando você pega e fala assim, reunião de oração, você chega aqui e só tem irmãs. Parece que não tem um homem na igreja para vir numa reunião de oração. Sabe? Quando você fala assim, grupo de intercessão, quem é? Aí só tá lá o nome das irmãs. Gente, não. Sabe? Nós homens temos que tomar mais essa frente. Falar assim, não, nós vamos fazer o nosso melhor para guiar a nossa família ali para mais próximo de Cristo. E também nós vimos a questão dos filhos, que é essa questão da obediência, essa questão de estar também ali alinhado com o Evangelho, e, mais uma vez, puxando também a nossa responsabilidade como pais e mães. Ensinar o nosso filho e guiá-los é algo que sempre Deus deixou para nós. Deus nunca deixou assim para outra instituição guiar a nossa família para mais próximo de Cristo. Amém, irmãos? Eu vou deixar um tempinho. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Aproveita, porque essa é a última escola bíblica do nosso ano. Então, a partir do ano que vem, só a gente volta com esse conteúdo e esse material. Eu vou completar alguma coisa. Pode completar. Vamos lá, me dá licença aí que eu quero sair na Tá. Vai lá, então. Vamos lá. Amém, irmãos. Que joia, né? Então, assim, o Erasmo estava falando sobre a questão de gastar tempo, né? E, assim, na verdade, a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela está falando da edificação, é lógico que é um símbolo de duas cidades. A Nova Jerusalém, que vai descer do céu, onde nós vamos passar a eternidade com Deus, e a Grande Babilônia, que é a prostituta. Então, por exemplo, Apocalipse 17:1 fala o seguinte: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. O que é aqui?
é a grande Babilônia. Então a grande pergunta que o crente tem que fazer é o seguinte: isso que eu estou fazendo com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, eu estou edificando a grande Babilônia na vida deles, ou eu estou edificando para a Nova Jerusalém? Então assim, nós precisamos trabalhar? Precisamos trabalhar. Nós temos uma vida aí fora, temos uma vida aí fora, mas essa vida tem que ser vivida em Cristo. Eu estava olhando, veja, esse ano aqui teve uma feira de livro em Belo Horizonte, e as crianças tinham um vale-compra de R$50, parece, para levar o livro que quisesse. E tinha livros horríveis, falando uma série de coisas. O mundo aí fora tem trabalhado de maneira sistemática para ser contrário à Bíblia. Eles estão trabalhando na edificação da grande Babilônia. Por exemplo, tem uma família conhecida nossa que passou praticamente 2 anos na Inglaterra. Lá o adolescente, a família não tem poder sobre o adolescente. Se o adolescente chegar e meter a boca na escola, eles vêm e tiram o adolescente da família. Pai e mãe não apita. Eu não sei qual é a profundidade disso, não sei. Mas existem países, provavelmente, que se um adolescente quiser fazer uma cirurgia alterando o seu sexo, ele pode. Entendeu? Então, assim, o mundo está trabalhando na edificação da grande Babilônia. E eles querem que você faça a mesma coisa, que a sua família sirva a prostituta, a grande Babilônia. A pergunta é, o que a gente tem feito de prático para edificar a Nova Jerusalém na nossa vida, em primeiro lugar, e depois na nossa família? Porque, olha, depois que a porca torce o rabo e que a onça bebe água, não adianta chorar. Depois que você perde um filho para as drogas, depois que você perde uma filha para a prostituição, depois que você perde um filho para o ateísmo, o filho olhar na sua cara e falar, olha, não acredito em Deus. Aí já era, aí é todo um trabalho para voltar. Então assim, será que não vale a pena eu voltar atrás, gastar tempo com a minha família, trazer para a igreja, escolher bons filmes para assistir, filmes que vão edificar a vida deles, dar bons exemplos? É algo que eu tenho que pensar. Fala, Erasmo. Isso que você falou dos países, aqui no Brasil, na verdade, o Hospital das Clínicas já tem mudança de sexo. Provavelmente, até agora, só pega pessoas com poder de aquisitivo mais alto, porém, já tem, tá? Já tem todo um hospital, tem uma ala no Hospital Uma ala das pronta Clínicas para isso, sim. que trata isso. Inclusive, acho que foi em 2021 que saiu uma reportagem lá que foi até um certo escândalo, porque 303 pessoas mudaram de sexo, sendo que 203 eram adolescentes de até 16 anos. De até 16 anos. Teve criança de 8 anos de idade mudando de sexo. Então o que acontece? Existe um sistema da grande Babilônia, está sendo edificado, tem poder, e se você não andar, como eu costumo dizer, no pé da cruz, você vai ser engolido pelo sistema. E a sua família vai ser engolida. Não tem que se assustar, não tem que ficar com medo, sempre foi assim. Jesus avisou os discípulos e falou, ó, o mundo vos odeia, mas lembra, antes odiou a mim. Sereis perseguidos por causa do meu nome. Isso Jesus falou há 2000 anos atrás. O único detalhe é que hoje nós temos acesso à informação. E eu acho isso bom, porque eu posso antecipar. Veja, o pessoal anticristão do marxismo cultural vem trabalhando sobre a mente dos nossos filhos há 25 anos, há 30. E muitos nem sabiam. Hoje, pelo menos, você sabe. E a igreja, eu creio que é papel da igreja, começo do século XXI,
equipar as famílias, para que elas não se vejam trabalhando para a grande Babilônia, mas se vejam trabalhando para a edificação da Nova Jerusalém. Tranquilo, numa boa, sem medo, sem pavoro, não, tranquilo. Vida de crente é essa. Do momento que você escolheu servir a Deus, você arrumou um inimigo, o mundo. Agora, não precisa ser esquisito, não precisa sair brigando com os outros. Você simplesmente vive a sua vidinha em Cristo, cuidando das coisas de Deus, tendo Deus como primeiro lugar. Tropicou? Corrige. Escorregou? Levanta. E vai caminhando dia após dia, porque se você estiver buscando Deus de todo o coração, você vai ter ferramentas para vencer tudo isso. Se Deus realmente é o primeiro na sua vida, fica tranquilo, porque Ele vai cuidar de você. Agora, o problema nosso é que nem sempre Deus é o primeiro. Tem um monte de coisa que na minha escala de valores eu coloco no lugar de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria dar um recado para a igreja. Só um minutinho. Secretário da